Artemisa Entrevista. Nós vamos conversar com o Dr. William Pérez, farmacêutico com doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de León, na Espanha. Tem doutorado ainda em Fisiologia Humana pela USP, Universidade de São Paulo, e pós-doutorado em Neurofisiologia do Estresse pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre o alcoolismo. O Dr. William já está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, Dr. William Pérez. Boa tarde, Artemisa. Obrigado pela oportunidade. Prazer poder falar com tantos radioouvintes do país. Prazer é todo nosso, doutor William. Doutor, o senhor chama a atenção para o número elevado de brasileiros que consomem álcool em excesso e cotidianamente. São 15% da população. O álcool é a droga lícita mais consumida no mundo inteiro, em todas as classes sociais e em todas as faixas etárias. Há uma explicação para a expansão do alcoolismo dessa forma, doutor? Bom, Artemisa, a primeira coisa importante se calcula que o número de brasileiros que consomem álcool em dose muito alta possa chegar a 17% dos brasileiros, tá? E isso nós estamos falando em números mais ou menos de 34 milhões de famílias que tem alguém na família que tem um consumo exagerado de álcool, né? Uhum. Tu falaste muito bem na tua intervenção de que isso atinge todas as faixas sociais, né? Isso é o mais grave, porque não é um problema exclusivo de uma faixa de maior ou menor poder aquisitivo, tá? O que cabe destacar é de que o álcool é a principal droga comercializada no mundo, né? Quando nós ouvimos falar de que crack, maconha, cocaína, tá? Mas o álcool supera todas essas drogas, né? A diferença é que, entre aspas, né, se diz que o álcool é uma droga lícita, porque ela paga imposto e pode ser comercializada praticamente livremente no país. Uhum. Mas o que cabe destacar sempre que é uma droga, primeira coisa, com poder destrutivo muito grande, tá? Porque a médio e longo prazo ela vem provocar uma série de consequências que vamos falar mais a seguir. Então, esse é o primeiro ponto-chave que eu acho que cabe destacar. A segunda coisa que preocupa muito é de que cada vez em faixas etárias menores, tá, com menos idade, as pessoas começam a beber, né? E, antigamente, em tempos passados, seguramente, na nossa infância, as pessoas começavam a ter um convívio social maior, mais perto da bebida, lá pelos seus 15, 16, 17 anos, né? Hoje, lamentavelmente, nós já encontramos praticamente, podemos dizer, crianças tendo consumo de álcool já com 10, 11 anos de idade. O álcool é a porta de ingresso, de porta de entrada para outras drogas. Então, isso é o mais grave sempre, né? Claro que há fatores sociais, econômicos e até genéticos que relacionam-se com o alcoolismo, tá? Mas o mais grave, eu volto a te dizer, é uma droga sempre lícita, comercializada. Teoricamente não poderia ser comercializada para menores de 18 anos, não sabe que isso aí é facilmente burlável em qualquer lugar do país e atinge todas as faixas etárias e todas as classes sociais. Como o senhor acabou de falar para a gente, doutor, praticamente, né, a gente vê bebida como uma coisa comum, né, em todo canto que a gente chega, os jovens, as pessoas de mais idade estão bebendo, né, até crianças mesmo. Então, como que se identifica uma pessoa alcoólatra, né? Já que a gente olha a nossa volta e todo mundo está bebendo. Como é que a gente identifica uma pessoa alcoólatra, doutor? Bom, vamos começar assim. Existem alguns parâmetros que tentam quantificar, dar a quantidade, né? Que dizem que se alguém tomar 7 doses, né, por semana de determinado volume de álcool, já poderia ter dependência. Eu diria coisas mais fáceis, né? Frases que são muito comuns nas pessoas, como aquela, por exemplo, eu tomo hoje maior quantidade de bebida e tenho o mesmo efeito que antes. O que quer dizer isso aí? A pessoa cada vez ela precisa mais álcool para ter os sintomas que tinha antes. Então é muito comum alguém se vangloriar e dizer, olha, eu bebo 6 cervejas e nada acontece comigo, tá? Eu bebo meia garrafa de pinga e não acontece nada comigo. Isso já é um sinal típico de alguém que está dependente do álcool, tá? É dizer, cada vez ele precisa uma quantidade maior de consumo de bebida alcoólica para se sentir, entre aspas, melhor, né? A segunda coisa importante do alcoólatra
e quando ele começa a abandonar suas atividades de trabalho, isso é muito frequente, lamentavelmente, né? As pessoas não conseguem exercer sua profissão e a consequência é literalmente, nós temos que o álcool está envolvido nisso aí, né? O abandono da família, que é algo muito comum também, a pessoa deixa de conviver com seus familiares para ficar bebendo, né? Então, são sinais que progressivamente nós vamos reparando. Mas eu te diria que, assim, um dos mais característicos é quando alguém chega e diz, eu bebo X garrafas ou X volume de bebida e eu não sinto nada. Isso já é um primeiro sinal para dizer que alguma coisa está mal, tá? Outra coisa que eu acho que é importante destacar, tem diz assim, o álcool é sempre um depressor, ele sempre deprime, tá? Quando eu digo isso aí, é muito comum, alguns tabus, e principalmente são muito comuns, né? Um primeiro tabu muito comum no sul, hoje, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a temperatura caiu como 10 graus, nós devemos estar nesse momento com 15 graus. Para os radiovintes da Amazônia, seguramente isso é uma temperatura inimaginável, né? Mas é muito comum aqui no sul alguém dizer assim, eu estou com frio, vou beber uma bebida alcoólica. O que faz o álcool é nós perdermos mais calor. E não nos dar calor, nos faz perder calor em grande escala. Primeira coisa importante. Segunda coisa muito comum na população masculina, né, é dizer que o álcool é afrodisíaco, né? Na verdade, o álcool é uma grande causa de impotência, uma das maiores causas de impotência que existe é o alcoolismo, né? Então, só para colocar tabus que vão acontecendo, que as pessoas vão pregando essa ideia permanentemente como se fosse algo inofensivo, né? Então, sempre diz que é muito dura essa frase, mas há 3 estágios no alcoólatra, né? Ele primeiro fica alegre que nem um cabrito, ele faz a festa, ele fala demais. Depois, que é o momento mais crítico, ele se torna agressivo, né? Muito comum, e quando eu digo agressivo, eu me refiro a homens e mulheres alcoólatras. Não pensem que a agressividade é apenas um problema masculino. E, lamentável, no terceiro estágio, que termina acontecendo ao alcoólatra, é que ele começa a perder o convívio com as pessoas, né? E isso sabe que são características muito sérias do alcoolismo, tá? Então, eu te colocaria assim, toda vez que uma pessoa começa a dizer que precisa de doses maiores de bebida e não sente nada, isso é um sinal bastante perigoso. Agora, doutor, a gente vê também gestantes, né? Gestantes consumindo álcool. E qual o resultado disso? O que pode acontecer à criança? Bom, eu sempre digo assim, eu parto que todo ser humano tem a liberdade de suas escolhas. E quando eu ministro aula para medicina, eu sempre digo para os alunos a mesma frase, para a farmácia a mesma coisa, com exceção da mulher que está grávida. A mulher que está grávida não pode beber absolutamente nada de álcool, em nenhuma hipótese. Ele diz, não existe nenhuma hipótese que uma mulher grávida consuma álcool. Por quê? Porque esse álcool facilmente chega até o feto, facilmente chega até o neném que está sendo formado. E hoje sabemos que o álcool provoca, uma das consequências que pode provocar o álcool é o que se chama de síndrome do alcoolismo fetal, que é uma síndrome que provoca retardo mental. Então, nenhuma mãe, tem o direito de provocar que seu filho nasça com grau de retardo mental porque houve consumo de álcool. A mesma coisa após o nascimento. Através do leite materno também existe passagem de álcool. Então, eu diria assim, tolerância zero, absolutamente zero, com qualquer mãe que esteja em processo de gestação. Agora, doutor, a pessoa que bebe demais, né, que se torna alcoólatra, ela pode desenvolver carência nutricional? E quais os riscos se isso acontecer? Bom, primeira coisa importante, Artemisa, queria te agradecer pela oportunidade de estar falando alguns temas que são bem populares, né, em relação ao alcoolismo. Primeiro, assim, o paciente alcoólatra, ele tem perfil. Ele chega um momento da vida que ele bebe em grande escala e se alimenta muito mal. Isso é muito comum no alcoólatra. Porque as lesões que ele vai provocar no organismo dificultam a ingesta de alimentos. É muito comum ele dizer que ele come alguma coisa e queima ele. Não, na verdade já é uma lesão, que é a nível gástrico importante. Mas já que vamos à tua pergunta diretamente. Dentro dos pacientes que têm maior deficiência nutricional e principalmente nível de vitamina,
estão os pacientes alcoólatras. É dizer, várias vitaminas que são importantes para o nosso organismo começam a ter menor quantidade no organismo. Dou exemplos assim, sem entrar muito na parte acadêmica, mas, por exemplo, as vitaminas do complexo B, né? Por exemplo, a vitamina B1, né? E nós sabemos que a deficiência de vitamina B1, que é muito comum no paciente alcoólatra, provoca um sintoma, um sinal, que é o que se chama de síndrome de Korsakoff. O que é isso? Perda de memória para fatos recentes. Quer dizer, a pessoa não consegue memorizar fatos que aconteceram a curto prazo. Outra deficiência muito importante, que isso é fundamental lembrar, principalmente nas mães, o alcoolismo também provoca deficiência de vitamina B9, que é conhecido com o nome de ácido fólico. O ácido fólico, há vários anos, já é adicionado na farinha. As mulheres que pretendem engravidar, elas devem consumir reposição de ácido fólico. No alcoólatra, essa deficiência é muito acentuada. Tão acentuada que na mãe que é na gestante, ela corre o risco de provocar a formação de uma criança sem fechamento do tubo neural. É dizer, essa criança nasce e a coluna vertebral dela não fecha, tá? Mas além disso aí, a deficiência de vitamina B9 provoca anemia. Só para te colocar alguns exemplos de que os pacientes alcoólatras têm uma grave deficiência de vitaminas. Por exemplo, tem deficiência de vitamina K. Isso compromete o sistema de coagulação sanguínea. Existem várias deficiências que se acentuam. Tão verdade é isso que quando se trata um paciente alcoólatra, a primeira coisa que se faz, geralmente em medicina, é repor a deficiência de vitaminas, complexo polivitamínico. Então eu diria assim, o paciente alcoólatra tem uma grave deficiência vitamínica com todas as consequências que traz isso aí no organismo. Agora, doutor, muitas vezes a pessoa ela quer parar de beber, né? Aí, por conta própria, ela vai tomando os remédios que os amigos indicam. Isso pode ser perigoso? Quer dizer, tomar remédio com álcool, às vezes também toma qualquer outro medicamento, às vezes não é nem para parar de beber, mas está tomando medicamento, mas não deixa de consumir álcool. Isso pode trazer problemas sérios para a pessoa? Sem dúvida, Artemisa. Eu diria assim, primeiro que a combinação álcool-medicamento é uma combinação extremadamente perigosa e muitas vezes pode se tornar até fatal, né? Existem alguns medicamentos que podem, inclusive com álcool, provocar situações muito graves. Quer dizer, nunca se deve fazer automedicação, né? Geralmente as pessoas, muito comumente nós ouvimos falar do não consumo de antibióticos com álcool, mas não é apenas os antibióticos que devem ser evitados que se consuma álcool. Existem anti-inflamatórios, né, que são muito lesivos ao fígado se forem consumidos com álcool, tá? Para dar um exemplo, existem várias fórmulas farmacêuticas que não devem ser consumidas com álcool. Então eu diria assim, deve-se evitar a todo custo o consumo de bebida alcoólica quando alguém está recebendo uma medicação, porque isso é grave, né? A segunda coisa importante que tu colocaste, dizer que é muito comum ouvir falar das famosas gotinhas para evitar que a pessoa beba álcool. Essas gotinhas, né, que existem várias formas, muitas delas o que fazem é potencializar a ressaca, né? Aquela situação de dor de cabeça, tontura, vômitos, potencializa isso aí. Hoje nós sabemos que essas gotinhas, que não vou citar o nome, mas cientificamente fazem parte do grupo de substâncias, essas gotinhas muitas vezes o que elas fazem é aumentar a lesão hepática, tá? Então o que está acontecendo? Na verdade, para combater o alcoolismo, primeiro é um trabalho que deve ser feito em conjunto com a família, tá? Não adianta isolar o paciente alcoólatra, ele tem que se conscientizar e a família tem que trabalhar em relação a isso aí, tá? Por isso que a Associação de Alcoólicos Anônimos é tão importante, tem que haver um apoio da pessoa. Ela tem que querer se curar, não existe outro milagre. Segundo, que tem surgido nos últimos anos, nós sabemos perfeitamente, assim como a comida, o álcool dá sensação de prazer, né? Então, alguns medicamentos lançados nos últimos anos, principalmente na Europa, eles o que tentam fazer é potencializar o efeito de prazer sem que a pessoa consuma esse álcool, né?
Mas a maior fonte de prazer que nós temos, na verdade, é amar alguém, né? Então, na verdade, eu te digo assim, existe um tratamento farmacológico hoje de trabalho. Agora, o primeiro ponto para combater o alcoolismo é a própria pessoa querer procurar essa solução. E senão não adianta, por mais que a família faça um esforço, se ele não se convencer disso aí, ele não vai ter cura. Com certeza. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui em nosso programa. Olha, eu queria muito te agradecer, eu sei que são mais de 3.000 emissoras nesse momento reproduzindo essa entrevista, e inclusive fora do país, aqui no Uruguai, Paraguai e outros países, então queria te agradecer muito a oportunidade, estamos sempre à disposição, tanto na área como farmacêutico, também como docente na área médica, dizer, na verdade, que vocês estão fazendo um trabalho social muito importante. Então, estou sempre às horas que for possível colaborar com vocês, e sempre lembrando, volto a reiterar, o álcool é um mal que deve ser tratado do indivíduo e com a família. Se não conseguir fazer isso, não vamos conseguir vencer. E sempre à disposição de vocês. Com certeza vamos conversar muitas outras vezes, doutor William Pérez. Nós é que agradecemos a sua participação. Eu lhe desejo uma boa tarde. Muito obrigado, então. Mais uma vez, sempre à disposição. Obrigada.